Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre saúde, gastronomia, gestão, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza, de forma leve, descontraída e direta. Hoje o assunto é economia compartilhada. Já ouviu falar? Basicamente, economia compartilhada é um novo sistema social e econômico baseado no compartilhamento de recursos humanos, físicos e intelectuais. Com o formato, empreendedores reduzem custos com grandes investimentos e contratações, permitindo o desenvolvimento ou até mesmo a sobrevivência de um negócio. Eu sou Natália Jael e para conversar sobre esse assunto, hoje o bate-papo é com a gestora cultural e social, educadora, especialista em criação, elaboração e gerenciamento de projetos e atividades culturais e sociais e gerente do Sesc Paládio, Priscila D'Agostino. Priscila, como vai? Obrigada pela participação aqui nesse podcast. Como vai, Natália? Eu agradeço a oportunidade. Priscila, essa definição que eu acabei de falar sobre economia compartilhada parece um formato bem interessante e promissor de se fazer negócios, né? Claro que eu passei aqui um resumão do que é esse conceito, mas já dá para a gente ter uma ideia aí que é algo bem interessante para o empreendedor, né? Sim, eu acredito ser uma tendência impulsionada pelo cenário atual e que se configura como uma oportunidade econômica que vem como decorrência de uma mudança de paradigma. Né? Na Revolução Industrial, que a Revolução Industrial se baseava em quê? Em fabricar cada vez mais para vender cada vez mais. No entanto, assim, essa lógica de extração desenfreada tem contribuído para a escassez de recursos, sérios impactos ambientais, por exemplo. Então, por trás dessa proposta, a possibilidade de reduzir desperdício, combater o consumismo desenfreado e até mesmo de contribuir para o uso dos recursos naturais com mais eficiência. Então, trata-se de uma prática economia compartilhada que tem como conceito o caráter democrático em sua essência e a divisão substitui o acúmulo. E é importante falar de dados também, né, Natália? Segundo a consultoria britânica PwC, essa prática ela movimenta anualmente, mais de 500 bilhões de dólares em todo o mundo e a tendência até 2025 é que ela movimente 335 bilhões de dólares. Priscila, você falou muito do contexto que nós estamos vivendo, né? Mas a economia compartilhada não é um conceito tão recente, né? Quando que ela começou mais ou menos a ser aplicada? Isso, ela não é um conceito novo. Né? Ela não é tão nova, uma vez que em sociedades mais antigas, ancestrais, ou até mesmo em comunidades menores, a troca, compartilhamento, os empréstimos, eles eram comportamentos recorrentes da sociedade. Mas com o crescimento da sociedade, do número de pessoas, com a industrialização e com o aumento das relações de impessoalidade, essas práticas elas foram se perdendo porque elas se baseavam em relações de confiança que pressupunham proximidade entre as pessoas. Então, os estudiosos apontam que essa prática ela volta a ser pensada e exercida em decorrência da crise econômica mundial de 2008, em que se tornou necessário pensar em alternativas para reduzir os custos. E também houve o avanço tecnológico. E aliado a isso, e muito importante, é que nós estamos em um momento de repensar a relação entre os negócios e os seus propósitos. O próprio consumidor começa a ter interesse nos valores que estão agregados e efetivamente aplicados nas empresas e negócios. Então, nesse contexto, questões como práticas e produção mais sustentáveis são importantes de serem pensadas e praticadas nos negócios. Priscila, para quem não entende como funciona o formato, a estrutura de uma empresa que tem a economia compartilhada como prática, explica para a gente basicamente, assim, se você conseguisse demonstrar com um exemplo, como funciona. Bom, antes do exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui, mas a gente pode dizer o seguinte, porque são vários nichos, sabe, de atuação e várias oportunidades. Mas nós podemos dizer que o acesso ele é mais relevante que a posse individual de um bem ou serviço. A base para essa prática está em usufruir, em acessar e não necessariamente em adquirir, ter a posse desses bens, principalmente aqueles que a gente usa pouco, eventualmente, ou até mesmo que ficam um bom tempo ociosos, né? Então, ter um produto ou serviço sem ter a posse exclusiva dele
Isso é interessante porque contribui para as relações mais cooperativas, para um desenvolvimento mais sustentável e também para a redução de impactos ambientais. É uma prática que visa otimizar os recursos de maneira mais sustentável e inteligente. E isso, como você mencionou, gera mudanças na forma de entendimento das relações econômicas. Quer dizer, o comportamento em virtude de uma necessidade gera essas mudanças. E, agregado a isso, com o avanço da tecnologia e das plataformas digitais, essas práticas puderam ser escalonadas e organizadas, de forma a facilitar o relacionamento entre todos os agentes envolvidos. Então, ampliou-se o uso que cresce cada vez mais. E também nós temos formatos híbridos online ou até offline. Então, nós podemos dizer que a posse perdeu o espaço para a experiência, que é tanto dita hoje no mundo dos negócios. Com o coronavírus, o isolamento acabou inviabilizando um pouco o compartilhamento de alguns bens e serviços. Mas outros se fortaleceram, como plataformas de troca de conhecimento, plataformas de entrega a domicílio. Mas, no entanto, a perspectiva é de retomada. Você falou muito de mudanças, né? Muda também as relações pessoais, né, Priscila? Porque essa troca, esse contato para que se faça uma relação de negócio, antes de mais nada se estabelece ali um vínculo social. Muda também a nossa percepção da nossa relação com o outro, né? Exatamente. E sem essa organização proporcionada por plataformas ou por aplicativos, havia uma desorganização muito grande. Por isso que nas sociedades menores, nas pequenas comunidades, isso era muito mais fácil. E aí, nós temos muitos exemplos de iniciativas com ou sem fins lucrativos, e é importante dizer que são variadas, né? São vários nichos, um mundo de possibilidades. Dois dos mais conhecidos, né, são o Uber, Airbnb, que são empresas que utilizam de plataformas para mediar as relações entre fornecedores e clientes. No caso da Uber, entre motoristas e pessoas que precisam de transporte sob demanda. E Uber surgiu justamente disso. Eram motoristas particulares e o carro ficava ocioso por muito tempo durante o dia. Então, essa plataforma veio também para otimizar a utilização desses veículos. No caso da Airbnb, entre clientes, turistas que querem um espaço em um curto período de tempo, com donos de locais para hospedagem, né? Casas, quartos, apartamentos. E hoje a Airbnb ela também trabalha agora com a venda de experiências locais em formatos presenciais online. Então, o turista vem aqui, quer ter uma experiência com a Dona Maria, que faz o artesanato no interior de Minas, ele paga por essa experiência e você tem essa demonstração na plataforma, tá? E, para além desses, posso citar mais exemplos, Nath? Claro, por favor. Quanto mais a gente conseguir exemplificar o que é essa economia compartilhada, mais as pessoas vão entendendo, né? Por exemplo, quando eu escutei você falando o conceito, eu não tinha associado tanto como funcionava na Uber. Agora que você trouxe essa percepção, essa explicação, eu consigo fazer uma análise melhor. Então, quanto mais a gente conseguir exemplificar, melhor, por favor. Conceito com prática é isso, né? O conceito tem que vir junto. Bom, para além dessas que são as mais conhecidas, vamos dizer assim, eu posso citar algumas iniciativas que contribuem com a mobilidade urbana, por exemplo, né? Nós temos iniciativas interessantes também, como lojas colaborativas. A Endossa é um exemplo de uma loja que as pessoas podem alugar caixas dentro da loja. A loja oferece estrutura para esses fornecedores e o tempo de permanência deles na loja vai depender das vendas. Quer dizer, o público é o curador desses empreendedores. O compartilhamento de conhecimentos também é muito interessante. A gente tem a plataforma Believe, que você ganha créditos de tempo e pode trocar com outras pessoas. Por exemplo, eu dou uma aula de inglês para alguém e esse alguém pode me dar uma aula de yoga. Ou um outro alguém, porque eu acumulo pontos. O meu tempo de conhecimento é articulado aí por pontos, né? Nós também temos plataformas de aluguel de roupas, plataformas de financiamentos coletivos de projetos. Nós temos cuidadores hoje, né? Plataformas e sites de cuidadores personalizados de animais, como cães, gatos. Tem uma plataforma que é o Tem Açúcar, que é uma plataforma de troca e compartilhamento entre vizinhos, de empréstimos, quem está próximo, inclusive para promover essa aproximação entre as pessoas, como você mesmo mencionou. Esse Tem Açúcar, recentemente, quando eu mudei de casa, eu não conhecia e eu fiz uma postagem numa rede social perguntando se alguém tinha uma ferramenta para me emprestar, porque eu precisava montar um móvel. E a gente, quando muda muito, a gente acaba desenvolvendo essas habilidades, né? Mas às vezes falta a ferramenta. E aí uma pessoa me indicou o Tem Açúcar e eu consegui uma parafusadeira para montar.
Foi um empréstimo. Achei extremamente interessante, prático, dinâmico, resolveu bem a minha necessidade. Exato, e você ainda conhece o vizinho, né? Isso é maravilhoso, porque a relação entre pessoas é muito importante. E é interessante que se você comprasse essa ferramenta, ela ia ficar parada na sua casa. Exato, né? Exato. Bom, e temos também os coworkings, né? Que são também conhecidos, são os espaços compartilhados de trabalho que minimizam custos e proporcionam esse network e conexões que podem contribuir para o negócio. Enfim, são várias iniciativas, são várias possibilidades e tem essa natureza do compartilhamento e da otimização de recursos que pode sim gerar lucros para os empreendedores. Priscila, e para o comerciante, aquele vendedor de sapato, de roupas, que tem ali um certo tradicionalismo, né, que mantém um pouco as tradições econômicas, comerciais, como que ele pode começar a se abrir para a economia compartilhada? Se aplica também a esse tipo de negócio? É perfeita a sua colocação. Primeiro, começar a romper essa visão tradicional, né? Com pequenas atitudes e com pequenos gestos, né? Por exemplo, um olhar desse comerciante sobre a cadeia produtiva do seu negócio, visando ter uma rede composta por fornecedores que tenham sustentabilidade como propósito, ou seja, quem são seus parceiros? Né? Como eles estão utilizando os recursos? O que a gente pode fazer para ser mais eficaz, mais eficiente e também proporcionar aí, talvez, um impacto na vida de pessoas, de clientes, enfim. A mesma coisa para o ciclo dos produtos, prevendo possibilidades de reciclagem nessa cadeia, né? Pensar também em parceiros de negócios complementares, ao invés de reinventar a roda, sabe? Se tem uma plataforma que já é eficaz, para que eu vou fazer uma outra, por exemplo, né? Parcerias para reutilização também, instituições parceiras, quer dizer, você pode ter uma gama de empresas que não precisam ser concorrentes e nem colocadas como concorrência, porque essa noção de concorrência hoje ela vem mudando, né? Quanto mais a gente tem uma rede parceira e complementar, melhor para a venda, melhor para o cliente e melhor para a otimização aí desse comerciante. E experiências duradouras com clientes também, sabe, Natália? Personalizar, manter essas relações de confiança, melhorar o pós-venda, porque o cliente volta e não deixa de agregar aí essa cadeia, buscar entender o comportamento. Então, assim, e há algo subutilizado no meu negócio que eu posso compartilhar em rede? Equipamentos, fornecedores, serviços, como que eu posso organizar essa cadeia aí dentro do meu âmbito aí, meu local de atuação? Isso vale, Priscila, para comércios e empresas de segmentos diferentes? Você consegue ver a aplicabilidade disso em comércios de áreas diferentes assim? Consigo, tanto é que pelos exemplos que eu te dei, você vê e percebe nichos e oportunidades dentro do comércio, bens e serviços, né? Eu acho que é pensar mesmo na realidade e ter essa visão de otimizar o recurso e impactar positivamente aí com um propósito no negócio, porque isso também dá lucro, né? Quando o propósito vem agregado, você tem também resultados. É claro que tem as iniciativas que não visam lucro, que também são super bem-vindas, mas como nós estamos falando de negócios, otimização de recursos, agregar, aliar com propósito, nesse trabalho em rede, em otimização dessa cadeia, também gera lucro e traz o cliente sempre, né? E para além do que eu tinha falado, assim, eu acho que buscar informações, sabe? Você está falando que é um nicho, eu também estou falando que é um nicho muito diversificado. Eu acho que buscar informações iniciativas que estão sendo feitas por parceiros, por empreendedores, por empresários do seu nicho. Eu acho que ficar de olho nos modelos econômicos criativos e solidários, porque o modelo econômico criativo é o meu lugar de fala aqui, né? Dentro da minha experiência de atuação. Mas eles costumam ser vanguarda nessas iniciativas que são aplicáveis em outros modelos de negócio, sim. Agora, você citou um ponto muito importante, Priscila. Talvez quem esteja escutando a gente tenha pensado assim, mas eu não vou fazer nada, não vou disponibilizar nenhum recurso para isso, porque eu quero lucro. A ideia de que a economia compartilhada não tem o objetivo de lucro, ela pode ser equivocada, né? Não, ela é equivocada. Assim, você tem um negócio que você sobrevive desse negócio. Só que hoje, ao invés da gente guardar, considerando o outro como um concorrente, nós temos que ampliar a rede para que o cliente se sinta à vontade de adquirir produtos e serviços. E essa rede, ela pode contar com diversos nichos. Então, não, e o custo fixo de quem tem alguma coisa que é só dele, um equipamento, ele é muito caro hoje, sabe? Então,
essa otimização é um caminho mesmo para o futuro e para a prospecção aí, e para a sustentabilidade desses negócios. E os clientes cada vez mais, né? Eles cada vez mais ficam de olho nessas empresas, o que elas têm por trás, se os valores que elas pregam são praticados e também, assim, qual o valor que elas pregam, né? O que elas estão pregando ali, o que elas estão dizendo, como isso se relaciona com a marca delas, né? Então, assim, esse contexto é muito importante, é um contexto de empreendedorismo hoje que tem que ser levado em consideração, considerando, inclusive, o nosso cliente final. Agora, no dia 26 de outubro, tem início a Semana do Comércio, né, Priscila? Que é uma parceria do Senac com o Sesc e a FEComércio. Você vai ser uma das palestrantes justamente sobre esse assunto, né, Priscila? Tá aí uma excelente oportunidade para quem quer começar a entender esse assunto, esse conceito e, quem sabe, depois se aprofundar. Com certeza. Aguardo todos vocês interessados. Acredito que é muito bacana sempre compartilharmos nossas ideias, inclusive com outras pessoas, e num tema que é tão atual e necessário. Eu digo que trata-se de um modelo que ainda está em construção. Questões como regulações, novas legislações trabalhistas, elas precisam ser repensadas, porque tudo isso é um processo e tem muita novidade aí, né? Mas esses novos modelos, eles vêm de necessidades da própria sociedade, impacto ambiental, o consumo desenfreado, né? Como sobreviver aí, gerar lucro nesses negócios. E a economia compartilhada, ela me parece ser uma tendência que gera oportunidade, né, com essa otimização e utilização inteligente de recursos. Essas questões todas relevantes à sociedade em que vivemos e que precisam realmente ser constantemente revisadas e melhoradas. Tá aí o contexto de pandemia, né, Priscila, que veio pra gente algo sem precedente e que muita gente precisou se reinventar. Algumas pessoas ainda estão sem entender como que volta a trabalhar, como que volta para o negócio. Então é importante realmente estar aberto e aberta para novos conceitos, né? Justamente porque foi um momento que muita gente foi pega de surpresa. Então, quanto mais a gente souber de outras formas de trabalhar e de empreender, melhor, né? Exatamente. A troca de conhecimentos é fundamental e sempre repensar os nossos negócios. E sempre considerar o contexto local, o contexto da sua cidade, o contexto do seu estado, o contexto do seu país e o contexto do mundo, né? Nós estamos num período em que a gente tem que mesmo repensar essa noção de consumo e esses impactos aí gerados por isso. E a economia colaborativa aí, ela surge com esse contexto de lucro, mas de responsabilidade também. Maravilha, Priscila. Muito obrigada pela participação, obrigada pelos ensinamentos. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito importante e vai ser bem informativo para quem ouvir. Muito obrigada. Eu que agradeço, Natália. Muito obrigada a todos. Um abraço, até a próxima. Você ouviu o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita. Se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acesse www.mg.senac.br e acompanhe nossas redes sociais. A gravação e a finalização são de Evandro Gangana. Até a próxima!